Fala tchê, eu sou o treinador Nando Silveira e no vídeo anterior eu te mostrei como a gordura abdominal em excesso pode te levar a desenvolver a resistência à insulina e essa resistência à insulina poder evoluir até se tornar o diabetes do tipo 2. Pois é, mas agora eu te faço a seguinte pergunta: será que o problema para por aí? Será que uma pessoa que está desenvolvendo a resistência à insulina, ela corre o risco de desenvolver uma segunda doença além do diabetes tipo 2? Essa resposta é sim. E essa segunda doença seria a hipertensão arterial. Ou seja, agora além de você ter o risco de se tornar uma pessoa diabética, agora você também tem o risco de se tornar uma pessoa que sofre de pressão alta. Exatamente, uma coisa leva a outra. E hoje eu vou te mostrar como que essa bagunça toda acontece. Então, vem comigo. Então, olha só, quando nós estamos nessa situação que nós possuímos a gordura abdominal em excesso, ocasionando a resistência à insulina, quando nós nos alimentamos, nós liberamos as moléculas de glicose lá na corrente sanguínea, tá? Então aqui tem as moléculas de glicose. E essa glicose, ela passa lá pelo pâncreas, o pâncreas identifica essa glicose e então ele libera o hormônio insulina lá na corrente sanguínea. Porém, quando nós temos essa situação de resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, a insulina não consegue ter a sua ação de forma eficiente. E que ação é essa? É fazer com que essa glicose seja direcionada lá para dentro da célula muscular. E como isso não acontece, a glicose continua elevada na corrente sanguínea. Então ela passa de novo pelo pâncreas, o pâncreas identifica de novo essa glicose, então ele vai e libera mais insulina ainda na corrente sanguínea. Então, olha só, nós já tínhamos aquela insulina de antes e agora mais insulina ainda, mais glicose ainda, ou seja, nós temos um estado de hiperinsulinemia. E é aí que entra o primeiro problema que pode te levar a desenvolver uma pressão alta. Por quê? Porque lá no nosso tronco encefálico, nós temos o sistema nervoso autônomo, ou seja, é um sistema nervoso que é constituído por ações independentes, a qual nós não controlamos. Ele é dividido em duas partes, tá? O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. De forma bem simples para que você entenda, o sistema nervoso simpático é um sistema nervoso de ação, tá? E o sistema nervoso parasimpático é um sistema nervoso de repouso. Ou seja, a maior parte do nosso dia nós estamos com o sistema nervoso parasimpático ativo. Um bom exemplo de você saber que ele se ativa de forma muito contundente é quando você se alimenta. Logo em seguida vem aquele soninho, né? Pois é, esse sono é o sistema nervoso parasimpático agindo. Porque ele vem, libera, a corrente sanguínea vai principalmente para a parte digestiva, então a gente começa a ter aquele soninho. E já numa situação de estresse, uma situação de luta ou fuga, por exemplo, quando você está na academia, lá você está numa situação de estresse, uma situação a qual o fluxo sanguíneo precisa estar direcionado para outros lugares, ou seja, para a musculatura e etc. Não para estar digerindo comida naquela hora. A gente precisa de uma energia mais rápida. Então esse sistema nervoso de ação, ele é ativado de forma mais eficiente. Ou seja, em repouso, o ideal é que o sistema nervoso parasimpático esteja mais ativo que o sistema nervoso simpático. Ambos estão ativos o tempo todo, porém um se prevalece mais que o outro. E em repouso é o sistema nervoso parasimpático que deve estar mais ativo. Porém, com essa situação de insulina elevada, isso aqui fica uma bagunça e acaba ocasionando uma inversão. Exatamente. Então, a maior parte do nosso dia, nós temos o sistema nervoso simpático muito mais presente do que ele deveria estar. E quando o sistema nervoso simpático está ativo, ou seja, o sistema nervoso de ação, nós temos um aumento da nossa pressão arterial e um aumento na retenção de sódio e água. Exatamente. Nós temos um aumento da pressão arterial e aumento na retenção de sódio e água. Então imagina só esse sistema estando ativo a maior parte do dia. Ou seja, uma situação o contrário do que deveria ser. Nós deveríamos estar com o sistema nervoso de repouso ativo, nós estamos com o sistema nervoso de ação ativo, fazendo com que a pressão arterial esteja elevada muito mais do que ela deveria. Então aí já entra o primeiro ponto que pode te levar a se tornar uma pessoa hipertensa. O sistema nervoso simpático agindo mais do que ele deveria, levando a pressão arterial mais do que ela deveria. Porém, o problema não para por aí.
Quando o sistema nervoso simpático está ativo, o nosso pâncreas libera um segundo hormônio, que é o glucagon. Por quê? Porque numa situação de estresse, nós precisamos ter energia rápida. E lá no nosso fígado, nós temos glicose armazenada no nosso fígado. E o glucagon, ele vai, quebra essa glicose e libera lá na corrente sanguínea. Por quê? Porque numa situação de luta ou fuga, uma situação de estresse, nós precisamos ter energia rápida para nós lutar, para nós fugir. É isso que o corpo humano entende. Então, essa energia rápida vem lá do fígado. O glucagon quebra a glicose e libera na corrente sanguínea. Então, veja bem, só que nós já tínhamos glicose elevada na corrente sanguínea. Por quê? Porque a glicose não conseguiu ir para a célula. Então, olha só, olha a bagunça que acontece. Nós temos a glicose que já estava elevada, mais essa glicose que o glucagon tirou lá do fígado e liberou na corrente sanguínea. Então, olha só a bagunça. Insulina elevada e muito mais glicose elevada. Então, olha só a bagunça. Por conta dessa hiperinsulinemia ativando o sistema nervoso simpático de forma muito mais contundente por maior parte do tempo do que ele deveria estar ativo. Isso leva a um segundo problema. Qual que é o segundo problema? Olha só, para você entender bem. Na nossa corrente sanguínea, nós temos a hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína transportadora de oxigênio. Então vamos imaginar que essa caneta aqui é a hemoglobina, tá? Ela vem, se liga ao oxigênio e transporta ele. Porém, quando nós temos essa situação com uma glicose elevada, vamos supor que essa tampinha aqui é a glicose. A hemoglobina, ela vai e se liga à glicose. E nesse momento, ela se converte em hemoglobina glicada. Exatamente, a hemoglobina se ligou à glicose e é transportada junto à glicose. Hemoglobina glicada. Isso, quando nós temos essa situação com muita glicose elevada, essa hemoglobina glicada, ela precisa estar abaixo de 5,7%. Isso, através de exame de sangue, nós conseguimos medir. Se ela estiver acima de 6,5%, já seria uma das características que identifica a diabetes tipo 2. Exatamente, através do exame de sangue, você consegue ter uma ideia de como está. Ou seja, o ideal é estar abaixo de 5,7. Porém, se estiver acima de 6,5, já é uma das características do diabetes tipo 2. E o que está entre 5,7 e 6,5 já seria o pré-diabetes, ou seja, uma alta resistência à insulina que pode te levar a ter o diabetes tipo 2. Então, quando essa glicose se liga à hemoglobina, isso aqui começa a aumentar esse percentual. E qual é o problema de estar acima de 6,5? O problema disso é que a hemoglobina glicada, ela libera uma série de citocinas inflamatórias. Exatamente. Se está com a hemoglobina glicada alta, nós temos liberação de citocinas inflamatórias, por exemplo, o TNF-alfa, que eu falei sobre ele lá no vídeo do infarto do AVC. Então, o que o TNF-alfa faz? Ele vai e cria danos aqui na parede do vaso sanguíneo. E esses danos podem acarretar em uma placa de ateroma, ou seja, uma pequena obstrução no vaso sanguíneo. Uma obstrução no vaso sanguíneo. Então veja bem, agora o sangue ele tem que fazer muito mais força para poder passar, porque tem uma obstrução aqui no vaso sanguíneo. Então olha só, faz uma soma. Junta essa obstrução aqui, por consequência do TNF-alfa, que foi liberado lá pela hemoglobina glicada elevada, mais essa pressão arterial elevada aqui por conta do sistema nervoso simpático, soma os dois, me diz qual é que é o resultado. O resultado é hipertensão arterial. Agora você viu como uma pessoa que está já com diabetes tipo 2, porque isso aqui está passando de 6,5, liberando pressão arterial elevada por conta do sistema nervoso simpático elevado, liberando citocinas inflamatórias que fazem mais danos ainda na parede sanguínea, fazendo com que a pressão sanguínea aumente mais ainda. Então você já vê um estado de hipertensão arterial. Exatamente. E olha só que bagunça louca que acontece. Se você está com o sistema nervoso simpático ativo, ou seja, ele é um sistema de ação. Agora você já vê que aquela pessoa que está com aquela gordura abdominal em excesso, que ela nem consegue mais dormir direito. Por quê? Porque você está com o sistema nervoso de ação ativo. Como que alguém dorme numa situação de luta ou fuga? Não dorme. Exatamente. Então, o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso de repouso, ele demora muito para agir, muito para agir. Então, essa pessoa que já está desenvolvendo a hipertensão,
ela também começa a desenvolver insônia. Olha só a bagunça, cara. Olha a bagunça que é. Tudo em virtude que começou onde? Lá na gordura abdominal em excesso, liberando citocinas inflamatórias, levando a resistência à insulina levando a uma hiperinsulinemia, a hiperinsulinemia levando a uma bagunça no sistema nervoso autônomo, essa bagunça elevando a pressão arterial, aumentando a hemoglobina glicada, liberando mais citocinas inflamatórias ainda. Então, olha a cascata de problemas que isso acontece. Então, olha só como que a bagunça que dá. A gente fica até sem palavras na frente disso, de tanta bagunça que uma coisa leva a outra. Porém, dá para a gente resolver esse problema. Tem uma forma natural que dá para resolver isso, que dá para a gente interromper essa bagunça toda, que é através da musculação. Exatamente, a musculação é um grande fator que dá para resolver essa bagunça toda. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como que a musculação pode ser uma grande ferramenta para a gente estar utilizando para começar a solucionar toda essa bagunça. Então eu te convido, se inscreve aí no canal, me acompanha nessa jornada, porque nós vamos juntos construir a sua melhor versão. Aquele abraço!